Audiolivros Poderosos apresenta De Confúcio, Os Analectos, Livro 9. As ocasiões em que o mestre falava sobre lucro, destino e benevolência eram raras. 2. Um homem de um vilarejo em Taixiang disse: Grande é Confúcio. Ele acumulou muito conhecimento, mas não se sobressaiu pessoalmente em campo nenhum. O mestre, ao ouvir isso, disse aos seus discípulos: Em que deveria eu tornar-me proficiente? Em dirigir ou no arco? Acho que preferiria dirigir. 3. O mestre disse: Os ritos prescrevem um boné cerimonial de linho. Hoje usamos seda preta no lugar. Isso é mais frugal e eu sigo a maioria. Os ritos prescrevem que a pessoa se prostre antes de subir os degraus. Hoje faz-se isso após tê-los descido. Isso é casual e, embora indo de encontro à maioria, sigo a prática de prostrar-me antes de subir. 4. Havia 4 coisas com as quais o mestre recusava ter qualquer relação. Recusava-se a fazer conjecturas ou a ser dogmático. Recusava-se a ser inflexível ou egocêntrico. Nota para conjecturas: ver se um homem, sem prever traições, é capaz de ser o primeiro a percebê-la. Ele deve ser um homem capaz. Livro 14, 31. Fim de nota. 5. Quando estava em estado de sítio em Kuan, o mestre disse: Com o rei Wen morto, a civilização Wen não depende agora de mim? Se o céu quer que a civilização seja destruída, aqueles que vierem depois de mim não terão qualquer coisa a ver com ela. Se o céu não quer que esta civilização seja destruída, então o que os homens de Kuan podem fazer contra mim? 6. O Tai Tsai perguntou a Tzukung. Nota: Tai Tsai é o título de um alto cargo oficial. Não fica claro de quem se trata, nem mesmo de que reino a pessoa vinha. Fim de nota. Então o Tai Tsai perguntou a Tzukung: Com certeza o mestre é um sábio, não é mesmo? De outra forma, por que teria ele tantas habilidades? Tzukung disse: É verdade. O céu colocou-o no caminho da sabedoria. Entretanto, ele tem vários outros talentos. O mestre, ao ouvir isso, disse: Como o Tai Tsai me conhece bem, eu era de origem humilde quando jovem. É por isso que tenho várias habilidades manuais. Mas deveria um cavaleiro ter várias habilidades? Não, de modo algum. 7. Lao disse. Nota: a identidade dessa pessoa é incerta. Fim da nota. Lao disse: O mestre disse: Nunca recebi um cargo oficial. É por isso que sou um faz-tudo. 8. O mestre disse: Possuo conhecimento? Não, não possuo. Um camponês me fez uma pergunta e minha mente ficou completamente vazia. Revirei a pergunta por todos os lados, até que consegui extrair
tudo dela. Nota: todo esse trecho é por demais obscuro e a tradução, uma interpretação. Fim da nota. 9. O mestre disse: a fênix não aparece. Tampouco o rio revela um mapa. É o meu fim. Nota: tanto a fênix quanto o mapa, da posição dos planetas, presume-se, eram vaticínios auspiciosos. Confúcio está lamentando a desesperança de colocar em prática o caminho no império da sua época. Fim da nota. 10. Quando o mestre encontrava homens que estavam de luto, ou de chapéu e trajes cerimoniais, ou que eram cegos, ele punha-se de pé, mesmo que fossem mais jovens do que ele, e ao passar por eles, apressava o passo. Nota: fazia isso em sinal de respeito. Fim da nota. 11. Yen Yuan, suspirando, disse: quanto mais o observo, mais alto ele parece. Quanto mais o pressiono, mais duro ele se torna. Vejo-o à minha frente. De repente, está atrás de mim. O mestre é bom em conduzir alguém passo a passo. Ele me estimula com a literatura e me traz de volta às coisas essenciais por meio dos ritos. Eu não conseguiria desistir nem que quisesse. Mas uma vez que dei o melhor que pude, ele parece levantar-se acima de mim e não consigo segui-lo por mais que eu queira. Nota: nessa parte ele refere-se ao caminho de Confúcio. Fim da nota. 12. O mestre estava muito doente. Tzulu disse a seus discípulos para servirem de empregados. Nota: quando Confúcio, por não mais ter um cargo, não estava em condições de manter empregados. Fim da nota. Quando sua saúde melhorou, o mestre disse: Yu vem enganando há muito tempo, ao fingir que eu tinha empregados quando não os tinha. A quem ele estaria enganando? Estaríamos enganando os céus? Além disso, não preferiria eu morrer nas mãos de vocês, meus amigos, do que nas mãos de empregados? E mesmo que não me fossem dados funerais requintados, eu não morreria em negligência. 13. Tzukung disse: se tivesse um belo pedaço de jade, você o guardaria com cuidado em uma caixa? Ou tentaria vendê-lo por um bom preço? O mestre disse: claro que o venderia, claro que o venderia. Estou apenas esperando pela oferta certa. 14. O mestre queria se estabelecer entre as 9 tribos bárbaras do leste. Alguém disse: mas o senhor conseguiria suportar seus modos selvagens? O mestre disse: uma vez que um cavaleiro se estabelecesse entre eles, que selvageria ainda existiria? 15. O mestre disse: foi depois da minha volta de Wei para Lu que a música voltou à ordem, com o Ya e o Sung sendo designados para os devidos lugares. Nota: o Ya e o Sung são seções das odes. Fim da nota. 16. O mestre disse: servir a altos oficiais quando no exterior, e aqueles mais velhos que eu quando em casa. Ao preparar funerais, não poupar a mim mesmo e beber pouco. Essas são as coisas comuns que não me causam problema algum.
17. Certa vez, de pé junto a um rio, o mestre disse: tudo o que passa é talvez como este rio. Dia e noite, ele nunca desacelera. 18. O mestre disse: ainda estou para conhecer o homem que tenha tanta afeição pela virtude quanto pela beleza feminina. Nota: essa frase é repetida em livro 15, 13. Fim da nota. 19. O mestre disse: é como fazer um monte. Se paro antes de encher a última cesta de terra, então não chegarei ao fim. É como aterrar o chão. Se sigo adiante, apesar de ter nivelado apenas o conteúdo de uma cesta de terra, então farei progressos. 20. O mestre disse: se há alguém que consegue me ouvir com atenção incansável, trata-se de Rui, suponho. 21. O mestre disse sobre Yen Yuan: vi-o progredir, mas não o vi dar completa vazão ao seu potencial. Que pena. 22. O mestre disse: não é verdade? Plantas jovens que não conseguem produzir botões e botões que não conseguem produzir frutas. 23. O mestre disse: deve-se admirar os jovens. Como podemos ter certeza de que as gerações futuras não serão iguais à presente? Creio que apenas quando um homem atinge a idade de 40 ou 50 anos, sem se destacar de nenhuma maneira, pode-se dizer então que ele não merece ser admirado. 24. O mestre disse: não se pode senão concordar com palavras exemplares, mas o importante é retificar a si mesmo. Não se pode senão ficar satisfeito com palavras elogiosas, mas o importante é reformar a si próprio. Nada posso fazer com um homem que concorda com esses preceitos, mas que não retifica a si próprio, ou com um homem que fica lisonjeado, mas que não reforma a si próprio. 25. O mestre disse: fazer o melhor pelos outros e ser coerente com o que diz. Faça disso o seu princípio norteador. Não aceite como amigo ninguém que não seja tão bom quanto você. E quando cometer um erro, não tenha medo de corrigi-lo. Nota: essa frase já apareceu como parte de livro 1, 8. Fim da nota. 26. O mestre disse: pode-se privar os 3 exércitos do seu comandante, mas nem mesmo um homem comum pode ser privado do seu livre-arbítrio. 27. O mestre disse: se há alguém que pode usar um gorro surrado e remendado com velhos fios de seda e ainda assim conseguir permanecer junto a um homem que veste pele de raposa ou de texugo sem se sentir envergonhado, este é, creio, Yu. Nem invejoso, nem ambicioso, que pode ser ele senão bom. Nota: esse verso é da Ode 33. Fim da nota. Portanto, Tzulu constantemente recitava esses versos. O mestre comentava: o caminho resumido nesses versos dificilmente tornará alguém bom.
28. O mestre disse: apenas quando chega o frio, percebe-se que o pinheiro e o cipreste são os últimos a perder as folhas. 29. O mestre disse: o homem sábio nunca fica indeciso. O homem benevolente nunca fica aflito. O homem corajoso nunca tem medo. Nota: indeciso sobre o certo e o errado, aflito sobre o futuro e medo. Este capítulo faz parte de livro 14, 28, em que o trecho da frase sobre o homem benevolente vem antes daquele sobre o homem sábio. Fim da nota. 30. O mestre disse: um homem apropriado para ser o parceiro de alguém nos estudos não é necessariamente apropriado como o parceiro na busca pelo caminho. Um homem apropriado para ser um parceiro na busca pelo caminho não é necessariamente apropriado como alguém com quem compartilhar um compromisso. Um homem apropriado como alguém com quem compartilhar um compromisso não necessariamente é apropriado como parceiro para o exercício da excelência moral. 31. As florestas da cerejeira como ondulam no ar. Não é que eu não pense em você, mas sua casa fica longe demais. Nota: essas linhas na verdade não são encontradas nas odes tais quais chegaram até nós. Fim da nota. O mestre comentou: ele não a amava de verdade. Se amasse, não existiria algo como longe demais. Você está ouvindo de Confúcio, Os Analectos.